Resumo da semana. Toda sexta-feira, a gente traz para os nossos ouvintes uma síntese da movimentação no plenário da Câmara durante a semana que está terminando. E hoje quem está conosco para essa tarefa é o Antônio Vital, o repórter da Rádio Câmara, que é o setorista de plenário e acompanha de perto as votações. Bom dia, Vital. Bem-vindo ao painel eletrônico mais uma vez. Olá, Cláudio Ferreira. Olá, todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube e ouvindo na Rádio Câmara. Vital, vamos começar que a gente tem uma listinha um pouco grande de assuntos, que bom, né? Uma semana movimentada no plenário. Eu queria começar pedindo para você detalhar um projeto que foi aprovado sobre meio ambiente, que fala de ocupação em beira de rios. Essa semana foi bem movimentada no plenário da Câmara. Sabe que quando vai chegando o fim do ano, antes do recesso, os deputados querem votar uma série de projetos que, ao longo do ano, foram se acumulando, né? Então, vamos começar com esse aí, que essa semana teve muita votação. Esse projeto ele já tinha sido aprovado pela Câmara alguns meses atrás, e ele basicamente diz o seguinte: ele elimina aquelas obrigações do Código Florestal para aquelas áreas dentro dos municípios que são ocupadas e ficam na beira de rios e lagoas e cursos d'água. Por exemplo, aqueles bairros que ficam na beira de rios, de acordo com o Código Florestal, que é a lei que está em vigor atualmente, esses lugares não poderiam ser regularizados, porque o Código Florestal exige um distanciamento mínimo da beira do rio, do curso d'água, de 30 metros. Isso para um rio pequeno. Agora, por exemplo, em lugares como Manaus, por exemplo, vamos pegar um exemplo extremo, que fica à beira do rio Amazonas, a faixa de proteção permanente, que é como se chama essas faixas da beira do rio, teria que ser de 500 metros. Isso impede a regularização de qualquer tipo de ocupação. Então, os deputados apresentaram um projeto. Esse projeto foi relatado pelo deputado Darcy de Matos, aqui na Câmara, que acaba com a exigência do Código Florestal para essas áreas já ocupadas nos municípios. Esse projeto dá aos próprios municípios, ou seja, as prefeituras e as câmaras municipais, o poder de decidir sobre o que fazer com essas áreas. Um projeto que foi muito polêmico. Ele tinha sido aprovado pela Câmara em setembro e foi para o Senado. Lá no Senado, ele foi alterado, e os senadores devolveram para o projeto a exigência mínima de pelo menos 15 metros, né? E uma exigência mais rigorosa ainda para as áreas na beira do rio que ainda não foram ocupadas, que ainda estão preservadas, que essas deveriam seguir alguns parâmetros do Código Florestal. Essas alterações do Senado foram votadas essa semana na Câmara, e os deputados derrubaram todas as alterações do Senado e devolveram o texto original, que é aquele que dá aos municípios autonomia para decidir sobre isso. Foi muito polêmico, porque os deputados ambientalistas disseram que, além de regularizar as áreas já ocupadas nos municípios, o projeto permite que as áreas ainda preservadas venham a ser ocupadas, de acordo com a decisão do município. Então, esse projeto foi aprovado nas duas casas e agora vai para a sanção presidencial. Vital, do meio ambiente a gente passa para a educação, porque na lista de aprovações também teve a regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Na verdade, o Fundeb, no ano passado, o Congresso tornou o Fundeb permanente. O Fundeb tinha sido criado alguns anos atrás, mas ele tinha prazo de validade. E no ano passado, o Congresso tornou ele permanente e a Câmara aprovou já tinha aprovado uma regulamentação. A regulamentação é como é que ele funcionaria na prática, os repasses, como seriam captados os recursos, de onde viriam os recursos, como seriam distribuídos, etc. Só que teve dois problemas aconteceram esse ano, depois que a Câmara já tinha aprovado a regulamentação do Fundeb. Para esse dinheiro ser distribuído para os municípios tinham que enviar para o governo uma série de informações para que essas informações fossem usadas numa série de cálculos para determinar como seria a distribuição. Só que até agora, 40% dos municípios não tinham enviado nenhuma informação para o governo. Então ficou complicado seguir a regulamentação anterior, que determinava como seria essa distribuição. Além disso, havia uma insegurança dos prefeitos em relação ao uso desse dinheiro. Por quê? Porque 70% dos recursos do Fundeb eles têm que ser aplicados obrigatoriamente no pagamento de pessoal das escolas. Professores, né, quando você pensa em pagamento de pessoal das escolas, você pensa automaticamente em professores.
Só que tem uma série de outras categorias profissionais ligadas à educação, e os prefeitos estavam em dúvida se eles poderiam ou não também ser beneficiados com esses repasses. Então, esse projeto que altera a regulamentação, ele define isso, ele aumenta o prazo para os municípios, até 2023, para os municípios mandarem as informações necessárias para a distribuição, e aí, enquanto isso vai se seguindo os critérios atuais, e, além disso, acrescenta uma série de categorias nessa lista de profissionais que seriam beneficiados com os repasses de 70% obrigatórios para pagamento pessoal. Então, vai beneficiar, por exemplo, professores, óbvio, e também outros, por exemplo, aqueles encarregados de suporte pedagógico, diretores de escola, inspetores, supervisores, até merendeiras estão dentro dessa lista. Né? Isso foi muito comemorado na Câmara, nessa semana, quando foi aprovada essa regulamentação. E o que houve muitos deputados lamentaram que, por exemplo, os psicólogos e assistentes sociais, que fazem parte desse grupo multidisciplinar que atende os alunos nas escolas, ficaram de fora da lista dos beneficiados pelo repasse obrigatório de 70% do recurso do Fundeb. Eles estão incluídos como opção para os municípios pagarem, mas nos 30% restantes. Né? Muitos deputados, vários partidos disseram que assumiram o compromisso de tentar mudar isso, porém, como era uma coisa meio emergencial, você mudar a regulamentação do Fundeb, foi aprovado dessa maneira, para que esse recurso possa ser usado pelos prefeitos com segurança jurídica e para que os profissionais sejam beneficiados, não só os professores. Então, isso passou, agora foi direto para o Senado, que deve dar uma tramitação também rápida, provavelmente pode ser aprovado, inclusive, essa semana. Pois é, essa regulamentação do Fundeb tinha sido assunto de uma das nossas entrevistas aqui no painel durante a semana, e teve outro assunto que a gente abordou também e que foi aprovado, que é a questão dos semicondutores, não é? O programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico dessa indústria de semicondutores. Como é que foi essa aprovação, Vital? Essa é uma área estratégica do país, né, que tem a ver com a questão da tecnologia, que está cada vez mais importante na economia mundial. Hoje, o que acontece? O Brasil é um grande exportador de um dos componentes, de uma das matérias-primas dos semicondutores, que é o silício. Os semicondutores, eles são materiais usados na fabricação de chip, de LED, são esses componentes muito importantes hoje para a indústria eletrônica. Então, só que o problema o Brasil hoje, ele é exportador da matéria-prima bruta e importa grande parte do material já manufaturado, que são esses semicondutores e os chips, os LEDs. Né? Então, existe já desde 2007, 2007 um programa de incentivos fiscais para essas indústrias, né, de semicondutores. Só que esses benefícios fiscais vão acabar agora em janeiro, daqui 40 dias, mais ou menos. Então, foi aprovado esse projeto que prorroga esses benefícios fiscais até 2026. Foi uma discussão bastante... Não teve muita polêmica, porque todo mundo os deputados consideram estratégico a aprovação desse projeto. Foi usado até mesmo um exemplo, o deputado Vitor Lippe, que é o autor do projeto, disse que o Brasil vende 1 quilo de silício por R$10 para os outros países. E 1 quilo de semicondutores, se você for pegar um monte de semicondutores e formar 1 quilo, custa R$35 mil. Então, assim, para você ver como é importante você você investir no desenvolvimento desse setor da economia. Agora, esse projeto foi para o Senado, existe todo um esforço para que seja aprovado ainda essa semana antes do recesso, na semana que vem antes do recesso parlamentar, para que realmente seja adiada, seja prorrogado o prazo de incentivos fiscais para esse setor. Caso contrário, daqui 40 dias vão acabar os incentivos e essas empresas serão prejudicadas. Pois é, aquela velha discussão, investimento em matéria-prima, investimento em produto com valor agregado, né? Agora, tem outro assunto aqui que eu queria que você abordasse e que vou prestar atenção 2 vezes mais, porque eu não entendo nada disso. Moedas virtuais. Teve um projeto aprovado sobre regulação dessas operações com moedas virtuais.
Todo mundo tem acompanhado o noticiário, ouvindo falar de pirâmides financeiras, de pessoas que ficaram absurdamente ricas em pouco tempo investindo nisso, ou pessoas que sofreram golpes, etc., né? As moedas virtuais são uma opção de investimento no mundo todo, né? E aqui no Brasil, já há alguns anos, os deputados se debruçam sobre uma maneira de regular esse mercado. Regular no sentido de fazer com que as empresas que operam esse tipo de ativos, e não é só criptomoeda, não, a gente pensa em criptomoeda, mas tem também, por exemplo, outros tipos de moedas virtuais que todo mundo usa, que são, por exemplo, programas de milhagem. Isso aí não deixa de ser uma moeda virtual. E esse setor é totalmente fora, está hoje totalmente fora de qualquer regulação. A discussão no Congresso é porque tem um projeto que foi derivado até de uma discussão de uma comissão especial, apresentado pelo deputado Auro Ribeiro, que teve como relator o deputado Expedito Neto. Esse projeto ele determina que o governo federal vai ter que fiscalizar e regular as operações dessas empresas que lidam com esse tipo de ativo, né? As empresas vão ter que prestar informações, vai ter que ter autorização para funcionar, e estabelece também penas para quem, até no Código Penal, para quem cometer fraudes com esse tipo de moeda, né? Esse projeto acrescenta um novo tipo de estelionato no Código Penal, com uma pena de 4 até 8 anos de prisão. A discussão que teve no plenário, apesar do projeto ter sido aprovado com bastante facilidade, mas teve muitos deputados, por exemplo, o pessoal do Partido do Novo, que defende que não haja regulação, porque grande parte dessas operadoras desse setor sequer funcionam no Brasil. Então, um investidor que esteja interessado em moedas virtuais, investir nessa área, pode muito bem usar plataformas da internet localizadas em outros países, sediadas em outros países. Então, não adianta você criar uma série de obrigações, inclusive burocráticas, isso aí, segundo o argumento deles, né, do pessoal do Novo. Não adiantaria você criar uma série de exigências burocráticas, de fiscalização, etc., porque o investidor vai acabar indo para outros países. Então, assim, já quem defende o projeto, por exemplo, o relator, o deputado Espírito Neto, diz que não, que é importante dar alguma segurança para o investidor. E esse projeto justamente tem essa intenção, de você permitir que haja um controle por parte do Banco Central, apesar de que o projeto não fala do Banco Central, porque existe do ponto de vista jurídico, o Congresso não pode determinar ao governo federal qual órgão fará esse controle. Isso deixa em aberto, mas o projeto foi pensado para que o Banco Central atue nisso aí. Enfim, passou na Câmara e agora vai para o Senado e essa discussão vai prosseguir. Vital, das aprovações, eu queria passar para uma rejeição. Havia um pleito para que um projeto sobre atos terroristas fosse examinado em regime de urgência, e os deputados rejeitaram essa proposta. Como é que foi isso? Na verdade, é um projeto muito polêmico, já está em tramitação desde 2019. É um projeto que cria ferramentas para o Estado combater e prevenir atos terroristas. Só que a oposição aponta que esse projeto ele é muito aberto quando você descreve o que é um ato terrorista, né? E permite que o Estado, o poder público, e a polícia e qualquer outro tipo de instituição policial possa operar para coibir atos terroristas, inclusive com infiltração, usando todo um serviço de inteligência que hoje não é muito claro na nossa legislação, etc. Então, esse projeto foi muito discutido no plenário, porque a oposição aponta que ele permite, por exemplo, ao deixar muito aberto o conceito de ato terrorista, ele permite, por exemplo, que haja uma repressão ou investigação indevida a movimentos sociais que queiram, por exemplo, fazer uma manifestação ou que queiram fazer algum outro ato, né? mesmo democrático, pacífico, dentro das regras. Até mesmo, por exemplo, o deputado Arthur Oliveira Maia, que foi o relator da lei antiterrorismo, que foi aprovada em 2016, ele achou que o conceito de terrorismo dentro dessa lei está muito aberto.
O autor do projeto, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, já disse que não, diz que esse projeto não trata de repressão a nenhum movimento social e que apenas permite que os agentes do Estado atuem com alguma segurança jurídica no combate ao terrorismo. Porque hoje, por exemplo, existe o que o policial, o agente de inteligência pode fazer, não é muito bem definido na lei. Isso pode fazer com que, ao atuar no combate, na prevenção de atos terroristas, o próprio agente da polícia ou do serviço de inteligência seja acusado de algum tipo de abuso. Então, havia uma urgência, esse projeto foi aprovado numa comissão especial, e havia esse pedido para ele tramitar em regime de urgência no plenário. Na verdade, ele já está pronto para ser votado no plenário. Ele não precisaria, em tese, de ter esse regime de urgência. Só que, como é um assunto muito polêmico, há uma análise de que, com o pedido de urgência aprovado, ele poderia realmente entrar na pauta, porque tem centenas de projetos no plenário com o pedido de urgência aprovado. Não necessariamente eles entram na pauta, porque isso depende de vários outros fatores, inclusive de vontade política, de acordos, etc, etc. Enfim, foi rejeitado o pedido de urgência, né, que ele precisaria de 257 votos para ser aprovado, e não teve 228, quase 29 votos a menos, porém, ele está lá pronto para ser votado. Agora vai depender de uma série de articulações políticas para que ele seja colocado em votação, mas vai ser uma discussão, pelo que a gente viu essa semana, bastante acirrada, viu, Cláudio? Pois é, Vital. Você falou da crítica da oposição a esse projeto dos atos terroristas. A oposição também criticou um acordo que foi aprovado entre Brasil e Israel. Você também tem os detalhes sobre isso, né? Na verdade, o acordo entre o Brasil e Israel é um acordo padrão que o Brasil faz com uma série de países, né? Toda semana, praticamente toda semana, se você pesquisar no site da Câmara dos Deputados, você vai ver que tem muitos acordos internacionais e vários deles são padrão. Esse, por exemplo, ele trata da área de defesa, que permite intercâmbio de tecnologia, permite treinamento, apoio logístico, pesquisa e desenvolvimento, intercâmbio de pessoal e até mesmo medidas para facilitar o comércio entre material de defesa entre os dois países. O Brasil já fez acordos parecidos com vários outros países. Só que, nesse caso, a oposição criticou muito a assinatura de um acordo com Israel, sob o argumento de que Israel fere direitos humanos com sua política relativa aos palestinos. Isso foi muito discutido no plenário e foi uma discussão que envolveu, inclusive, questões religiosas, porque muitos deputados, por exemplo, da bancada evangélica, defendem Israel, consideram Israel um país democrático, defendem o direito de Israel de proteger o seu território. Enfim, é uma discussão que tem a ver com relações internacionais e que tem um componente político interno que a oposição criticou muito e defendeu a rejeição do projeto. Só que o projeto acabou sendo aprovado até com certa facilidade, por 300 votos a 60, apesar de toda a discussão que teve no plenário. Então, agora esse projeto seguiu para o Senado, porque para qualquer acordo internacional, para entrar em vigor, ele tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. E esse acordo ele foi assinado em 2019. Então, agora vai para o Senado, e o Senado também deve ter esse tipo de discussão. Mas, no geral, esse tipo de acordo é aprovado, porque ele é muito... ele é padrão com vários países. Vital, o nosso último assunto da lista é a anistia de multas a empresas, outro projeto aprovado pelo plenário essa semana. Esse projeto não teve praticamente discussão, porque ele já tinha sido aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara com algumas alterações, e, na verdade, esse projeto ele anula multas aplicadas a empresas que atrasaram a entrega para a Receita Federal de informações sobre o pagamento de FGTS dos seus funcionários. Não são empresas que estão devendo, que não pagaram o FGTS, que é um direito dos trabalhadores. Simplesmente são empresas que não forneceram, dentro do prazo previsto, informações a respeito do pagamento. Né? Isso aí, a legislação hoje prevê multa. Então, esse projeto
foi aprovado com certa facilidade, já tinha sido aprovado na Câmara, não teve discussão nenhuma, foi para o Senado, voltou e já foi aprovado quase automaticamente, por ser uma matéria de consenso, que de vez em quando acontece no plenário, não é só discussão que tem lá, às vezes tem um consenso de vários partidos, e já foi direto para a sanção presidencial, falta só então a sanção para que vire lei. E a semana, você viu, né, teve muitos projetos aprovados, podia ter sido até mais, porque estava previsto também a votação de vetos, né, de vetos presidenciais, e só que não houve acordo para uma série de vetos, e acabou sendo cancelada a sessão do Congresso, que iria apreciar vetos, alguns muito polêmicos, né? Isso ficou para a semana que vem. Então foi isso, semana. Então, semana que vem teremos mais trabalho. Que bom que você está aqui para detalhar, para esclarecer a gente sobre esses projetos, sobre essas discussões do plenário. Semana que vem vai ter muito mais coisa, viu, Cláudio? Na sexta-feira que vem eu vou saber como é que vai ser. Mas tem os vetos, tem a aprovação do orçamento, tem PEC explicatórios que vai voltar do Senado, a parte que o Senado alterou. Enfim, vai ser uma semana movimentada. Fim de ano movimentado. Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, setorista do plenário, a pessoa que faz a cobertura jornalística de toda essa movimentação do plenário da Câmara. Vital, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico e bom fim de semana para você. Para você também, para os ouvintes, para quem está nos assistindo também.